Por que as pessoas não aceitam as verdades, os fatos? Já pensou nisso? Eu acho que é uma curiosidade comum e acho que vai ser interessante pra gente pensar nisso. Tem um trecho do Kahneman em que ele fala disso, acho que até no Rápido e Devagar mesmo. Ele fala fatos que desafiam, ameaçam o meio de vida e a autoestima das pessoas simplesmente não são absorvidos. A mente não os digere. E ele dá uns exemplos bons também. Por exemplo, quando ele falava que os CEOs, os presidentes das empresas, não tinham tanto efeito assim no desempenho das empresas. Às vezes coisa de correlação de 0,30. Então vai de 0 a 1. Então 0,30 é relativamente baixo. Aí os caras davam um tapinha nas costas dele, valeu, cara, legal. Mas não, sabe? O mundo dos negócios é um mundo muito envolvido em um mundo geral, né? Mas esse é um exemplo de envolvido em histórias e individualização das coisas, né? Tal pessoa, o Steve Jobs, o Bill Gates, etc. Eles são gênios e etc. E muito disso é ilusão mesmo. Eu acho que eu já falei disso em algum momento. Agora eu não lembro o vídeo, mas do perigo de biografias também, a gente pegar muita biografia. Porque a gente mesmo se ilude. Não é nem que os caras são iludidos, a gente tende a isso. Então é uma coisa muito difícil, uma tendência muito difícil de sair. Até um vídeo que eu gravei faz pouco tempo pra mim foi agora há pouco. Era sobre auto-engano, por que a gente se auto-engana. E entre os motivos tá uma função evolutiva de que às vezes é útil você não saber de certas coisas. Por exemplo, tal pessoa faz uma coisa ruim e as pessoas saberem que ela fez isso ruim faz mal para ela. É ruim para a interação dela com o grupo. Então, muitas vezes a gente sem perceber para de perceber certos aspectos nossos. Então, a nossa mente consciente esconde isso. Muito louco, né? Mas aí, quando eu compartilhei isso, eu falei que para as pessoas não se assustarem quando você jogar fatos na cara das pessoas e elas não mudarem nada, porque isso é completamente normal. E as pessoas se assustam, né? Falam, nossa, mas eu falei, mostrei para ela e ela não mudou. E às vezes acontece até o oposto, a pessoa se agarra mais a uma crença que ela já tinha. Isso é muito louco, porque você fica assim, nossa, mas que absurdo a crença da pessoa. A gente não consegue entender. Mas isso é natural. Um dos problemas da gente entender é o pressuposto de que a gente é racional. A gente, em grande parte, não é. Então, muita coisa é emocional. A ideia de que a gente percebe bem a realidade também não é. A gente tem vários vieses e distorções de realidade. E, em certos casos, várias pessoas têm mais ainda. Então, é difícil a gente pensar como alguém pensa muito diferente da gente. Por exemplo, hoje em dia a maioria das pessoas acredita que a Terra é redonda, gira em torno do Sol. Aí surpreende que tenha pessoas, grupos falando, não, mas a Terra é plana, e etc. Aí você fala, nossa, como que a gente acredita, né? Como que elas acreditam nisso, que é tão óbvio que a Terra é redonda, etc. Mas durante a maior parte da história da humanidade, a maioria das pessoas era invertido. A maioria das pessoas acreditava que a Terra era plana e o Sol que se movia lá em cima da abóbada. Então, assim, o pressuposto de que a gente acessa a verdade, ele leva a gente a certos enganos. Porque a gente sente, obviamente, aqui está a verdade. Logo, como que as pessoas não veem que é muito óbvio? Mas o que a gente vê não é a verdade, é uma construção da realidade que a gente sente como verdade. Eu não estou dizendo isso para cair no relativismo extremo. Isso eu acho problemático pra caramba também. Não é isso. A gente pode assumir que existe uma verdade e a gente tem meios para tentar se aproximar dela. Né? Então, como é o mundo? Não sei exatamente, porque eu dependo de como o meu corpo, meu aparato biológico é capaz de perceber o mundo em certas frequências de onda, eu vejo certas cores, certos sons, ou os aparelhos que eu construo, a humanidade, né? Infravermelho, etc. Outros animais veem um mundo diferente.
Você vai saber, entende? A realidade, ela é uma interação, a realidade é uma interação entre o mundo e meu corpo. Agora, não é relativismo, só que eu estou dizendo assim, as formas de construir a noção de realidade, de verdade, elas variam muito. Então, no mundo antigo, a própria cultura fazia isso, né? Você acreditar em terra redonda, você é contra o mundo todo. Você pode ir para a fogueira. E simplesmente o fato de que muitas coisas que a gente toma como óbvias são simplesmente convenção de grupo, pra gente, convenção de grupo que a gente aceita como sendo verdades. Então, ó, se todo mundo acredita que a Terra é redonda, a ciência diz que a Terra é redonda, etc., a Terra é redonda. Eu não estou querendo, de forma alguma, colocar em xeque a questão da ciência, nada disso. Eu não estou querendo partir para vale tudo. Até porque eu acho isso um problema. Mas eu estou dizendo assim, as coisas são mais complicadas do que a gente acha, sabe? É mais difícil entender o mundo e ter certezas do que parece. No nível do senso comum, isso não é muito discutido, fica difícil perceber. Mas aí, um contraponto, né, ao que eu estou falando. Em ciência, você tem métodos e métodos, e a gente vai discutindo, o mundo inteiro é uma comunidade científica, métodos melhores e piores para atestar, botar mais confiança em certas afirmações de verdade do que outras. Né? Então, por exemplo, o método empírico, eu testar as coisas. Né? Se eu vou para o espaço e vejo que a Terra é redonda, é um bom método para eu ver que a Terra é redonda. Né? Alguém pode falar, mas é uma ilusão, sei lá por quê. É um monstro miojo do espaço que criou uma ilusão na sua cabeça. Aí você pensa, tá, mas qual que é mais plausível? O monstro miojo do espaço ou que eu fui lá, olhei e a Terra é redonda mesmo? Entende? Então, graus diferentes de verificar isso. Mas, o meu ponto nem é esse. O meu ponto é que a compreensão das formas de estabelecer verdades, ela varia muito. Um exemplo bom, que ajuda a entender. Você pegar alguém com um transtorno de esquizofrenia, do espectro da esquizofrenia, ela tem alucinações, delírios, ela pode acreditar que é Deus, ela pode acreditar que vê Deus, pode acreditar em várias coisas que o povo no geral vai achar absurdo. Mas o que ela tem? Um funcionamento diferente do corpo dela, da relação dela com o mundo, do aparato biológico dela, uma forma de interpreta as informações de forma diferente, e ela pode sentir com absoluta certeza que eu sou Deus, ou eu estou falando com Deus, ou vendo Deus aqui na minha frente, etc, etc. Então, quer dizer, isso é um caso extremo. O problema é que a gente coloca em categorias, e a gente ignora essas pessoas. Só que são formas diferentes de funcionar que existem em graus. Então, até alguém, digamos assim, se você acha a pessoa sensata perfeita, que não existe, mas fala assim, não, ela se atém aos fatos estritamente. Até a pessoa que discorda de tudo, todos os fatos que a gente concorda no geral, existem vários graus. Então tem graus de pessoas que estão mais razoáveis, tipo assim, eu entendo, tem certo método e eu aceito que ele é melhor, logo vou mudar de opinião. Tem algumas pessoas assim, mas no geral, e a nossa tendência geral é que a gente tem vários fatores afetando o que a gente entende como verdade, que não são racionais, não são puramente fatos analíticos. É, por exemplo, o que meu grupo diz. Então tem experimentos em psicologia social disso, de as pessoas começarem a duvidar de coisas muito óbvias, porque o grupo está dizendo o inverso. Ou pelo menos tem o fenômeno de reatância psicológica, que é alguém quer me, entre aspas, se eu sinto que alguém quer me controlar, quer mandar no que eu devo acreditar, eu tendo a rejeitar aquilo e às vezes reforçar mais minha crença. Então questões de grupo, questões de desconforto, né? A gente simplesmente... O Kahneman mesmo fala, por exemplo, fatos que desafiam o meio de vida. Então você pensa, por exemplo, uma pessoa que o meio de vida dela estruturou a vida dela, por exemplo, num trabalho com certa coisa, né, que você chega e fala que é mentira. Tem um papo, discussão muito grande agora, isso é pseudociência.
Aí a pessoa tá a vida inteira naquilo. O meio de sobrevivência dela é aquilo. A identidade dela, a gente associa muito a profissão à identidade. A identidade dela é aquilo. Ela acreditou a vida inteira. Não vai ser fácil aquilo mudar. Talvez não mude a opinião dela. E aí você pensa, nossa, mas é um fato. Mas existem várias saídas que a pessoa pode dar para isso. Por exemplo, se você diz assim, a ciência diz que isso que você faz aí, qualquer coisa, não funciona. Isso aí é besteira. Imagina, como que a pessoa sai disso? Uma das opções é, a ciência não sabe de tudo. Viu? Você pode falar assim, nossa, como assim? Absurdo. Mas pra ela, tenta se colocar no lugar da pessoa. Pra ela, né, ou lembra de algum momento que você pensou algo assim, que você acreditou em coisas, um monte de coisas que hoje você não acredita. Você era uma pessoa que tinha argumentos, que justificava. Você pode falar, não, mas a ciência não é capaz de mensurar tudo. A ciência não vê isso. Isso está além da ciência. A indústria farmacêutica, o sei lá o que. Entende? Eu nem estou falando da veracidade ou não das coisas. Eu estou falando dos modos com que as pessoas fazem para aceitar, manter certas visões de mundo. Doideira? É doideira. É doideira. É interessante demais. Porque essa questão... A gente pode concordar, talvez esse ponto é bom para fechar. A gente pode concordar que a verdade é objetiva. É uma questão filosófica. A gente pode assumir que a verdade é objetiva. Beleza. Existe uma verdade. Só que na prática também existe uma... Não é que é uma verdade subjetiva, mas a forma como as pessoas entendem ou enxergam ou não a verdade depende de algo subjetivo, porque depende da forma como cada um interage com o mundo. Lembra? A verdade está lá no mundo que eu não acesso diretamente. Só acesso de acordo com o que meu corpo permite. Né? Eu acesso o quê? Sinais, entram pelos meus olhos, ouvidos, etc., são convertidos em eletricidade, química, o cérebro, uma bola eletroquímica. Isso produz representações da realidade. Então, quer dizer, a forma como eu sou um certo filtro. Eu tenho filtros. Você tem filtros. Todo mundo tem filtros. E pode ser que os filtros de outras pessoas são muito diferentes dos nossos. Então, para um fato que você pode ter, a pessoa pode ter 10 contra-argumentos. Que você pode não achar lógico, racional, mas que no conjunto de ideias dela, aquilo é coerente. Um último exemplo que eu lembrei. O Leon Festinger, muito foda, pesquisador de psicologia social, o cara que veio com a ideia de dissonância cognitiva, o conceito. Ele foi estudar a seita de fim do mundo. Ele se infiltrou lá mesmo, muito, muito massa. E aí o que aconteceu? As pessoas falavam assim, o fim do mundo tá chegando, e eu não lembro qual era a entidade deles, era uma seita acho que menor lá nos Estados Unidos. O fim do mundo tá chegando, vai ser tal dia. A gente vai se reunir, esperar o fim do mundo e tal, fazer os rituais. Aí o que aconteceu? E é curioso, né? Você pensa assim, se o mundo não acabar, o que vai acontecer com a verdade dessas pessoas? É um fato. O mundo não acabou, vai ser um fato para todo mundo. Como é que elas vão lidar com isso? Né? Com a ideia de que o fim do mundo estava chegando. E a entidade disse tal coisa. Foram lá no dia, o mundo não acabou. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a justificar. Eles falaram, eu acho que é porque a gente não teve fé suficiente. Ou, talvez a gente tenha entendido errado e não era agora. Pode ser daqui a tal data. Sei lá. Entende? Tem várias justificativas possíveis nesse campo das ideias. E a verdade não é uma necessidade humana. Isso é louco. A verdade não é uma necessidade humana. Muitas vezes as pessoas estão em busca de coerência. Isso é algo que a dissonância cognitiva diz. Você tem duas crenças contraditórias que competem. Né? Eu acredito em tal coisa, mas isso que a gente previu que acontecer não aconteceu. Você tem que resolver, entre aspas, de alguma forma. E não precisa ser necessariamente como uma verdade.
Pode ser como uma justificação de, não era agora, a gente entendeu errado, é de outro jeito, a gente tem que ter fé, tem que esperar, etc, etc. Entende? Eu não sei vocês, mas assim, eu acho isso muito legal, muito legal. Ao mesmo tempo que, né, do ponto de vista teórico, né, de entender as coisas, que isso gera um monte de problema, um monte de complicação, dificuldade de conversar com as pessoas. Tem coisas assim, tem assunto que, particularmente, eu nem entro, porque por entender esses mecanismos, eu falo, não vai mudar as coisas, né? Pode mudar com muito esforço, muito conflito, muita luta, mas não é, às vezes não rola, não é pra mim, né? As coisas vão mudar, mas não sou eu que vou fazer todo esse esforço necessário. Mas conhecer os mecanismos, entender isso, te ajuda num monte de coisa. Posso falar em outro momento, mas, por exemplo, discussões, sei lá, política, que o pessoal fica brigando pra caramba e às vezes depende de convencer outras pessoas. O modo padrão de funcionar das pessoas não funciona direito, né? Que é jogar fatos, criticar, falar, isso aqui é fake news, logo vocês são burros, logo vocês são sei lá o quê, sabe? O modo como as pessoas discutem, conversam sobre as coisas não funciona muito bem. É um modo padrão, né? A pessoa acha que vou dar verdades, logo ela tem que aceitar. Mas não, a gente não funciona assim. É louco, pode ser te deixar um pouco incomodado, mas é como as coisas são, sabe? Isso é legal, no mínimo é interessante, né? O que você achou? Fala comigo. Comenta aqui também, né? Se quiser trocar uma ideia, mas cadastra seu e-mail, que tem várias coisas assim legais que eu acabo compartilhando em lugares diferentes, talvez você não acompanhe. Instagram, Twitter já foi pro saco, né? YouTube, podcast. E às vezes você não acompanha tudo, né? Aí no e-mail eu mando uma newsletter, que na verdade é um resumão, né? Eu pego várias coisas e jogo lá e falo, isso aqui minhas novidades. Novidades do universo da psicologia. E aí se alguma outra coisa te interessa, você vai lá e acessa. Beleza? Cadastra aí e a gente vai conversando, vai desenvolvendo essas coisas. E fala se achou legal, pelo menos. Eu achei, eu quero que tenha mais pessoas compartilhando da minha empolgação. Beleza? Abraço.